E se eu te disser que o maior medo da sua vida não é fracassar, e sim descobrir que você está vivendo a vida da maneira errada? Pode até parecer uma pergunta meio pesada no início, mas vale a pena pensar nela por alguns instantes. Existe uma ideia muito comum de que as pessoas têm medo da mudança. Só que quanto mais eu paro para observar, mais eu acredito que esse não é o verdadeiro problema. Talvez o que realmente assuste seja ficar em silêncio por tempo suficiente para que você consiga enxergar aquilo em que a correria ela esconde de você. E digo mais, talvez seja por isso que tanta gente faz questão de sempre estar ocupado o tempo inteiro, anestesiando sua própria mente, seja com trabalho, celular, scrollando vídeos, redes sociais, músicas e compromissos. Sempre existe alguma distração preenchendo cada minuto do dia. Mas o que acontece quando tudo isso para? É justamente nesse momento que surgem perguntas que costumamos evitar. E às vezes, uma única pergunta, ela tem força suficiente para mudar completamente a direção da nossa vida. Então veja bem, o silêncio, ele tem uma característica muito curiosa. Ninguém percebe isso, mas ele revela coisas que o barulho consegue esconder. Quando estamos ocupados, quase nunca prestamos atenção no que sentimos de verdade dentro de nós mesmos. A rotina vai ocupando tanto espaço que um dia parece igual ao outro, e quando nós percebemos, semanas, meses ou até anos passaram sem que a gente tivesse parado para refletir sobre a própria vida. Veja bem, o silêncio ele funciona como se fosse um espelho. Ele não vai criar problemas para você do nada. Muito pelo contrário, ele vai apenas mostrar aquilo que já estava ali, mas que você não percebia. Talvez seja exatamente isso que incomode tanta gente. Porque quando a mente finalmente desacelera, começam a aparecer perguntas difíceis. Perguntas do tipo: será que eu gosto da vida que eu estou levando? Será que eu estou me dando bem na minha vida? Ou será que eu estou apenas sobrevivendo ou estou vivendo de verdade como eu quero? Inclusive até perguntas do tipo: será que eu continuo nesse caminho porque é realmente aquilo que eu quero? Ou simplesmente porque me acostumei? Essas perguntas, elas podem causar um desconforto a primeiro momento. Não porque elas sejam ruins em si, mas porque elas exigem sinceridade no que você vai falar. E entenda, ser sincero consigo mesmo nem sempre é tão fácil, por mais que seja algo meio óbvio. E existe uma armadilha muito comum que é acreditar que continuar ocupado significa necessariamente continuar avançando. E não é necessariamente assim que funcionam as coisas. Estar ocupado e estar avançando, evoluindo na vida são coisas totalmente diferentes. Nem sempre funciona dessa forma. Às vezes nós estamos apenas repetindo os mesmos dias, sem perceber que a vida entrou naquele piloto automático, sabe? Como se você deixasse a vida ser levada pela barriga, entende? Então nós seguimos aquela rotina. Acordamos, trabalhamos, resolvemos os nossos problemas e voltamos para casa. A gente vai, dorme, acorda no dia seguinte e tudo recomeça de novo. Claro que a rotina, ela faz parte da nossa vida. O problema aparece quando ela deixa de ser uma ferramenta e passa a controlar completamente quem somos. Veja bem, é possível viver durante muito tempo dessa maneira sem notar que alguma coisa deixou de fazer sentido. E talvez o momento mais difícil seja justamente aquele em que percebemos isso. Porque descobrir que algo precisa mudar costuma ser mais assustador que a própria mudança. Enquanto não enxergamos o problema, conseguimos seguir em frente como se estivesse tudo bem. Mas depois que a consciência desperta, fingir que nada aconteceu se torna cada vez mais difícil. É como você perceber uma rachadura na parede. Imagina que você percebeu que tem uma rachadura na parede da sua casa e agora? Ela já existe isso há tempos. A diferença é que agora você percebeu que ela está ali. Ela podia estar meses, anos ali, mas você só percebeu agora. E esse conhecimento muda completamente a forma como você olha para aquela parede.
Sempre quando você for olhar para ela novamente, você vai pensar: nossa, a parede aqui de casa está rachada. Como é que eu não percebi isso antes? E com a vida, acontece a mesma coisa. Talvez você esteja carregando sonhos antigos que já não fazem mais sentido. Talvez esteja adiando decisões importantes. Ou talvez exista apenas um vazio que você tenta preencher, mantendo a agenda sempre cheia. Nenhuma dessas situações se resolve ignorando aquilo que sentimos. Muito pelo contrário, quanto mais tentamos fugir, mais pesado tudo fica. Antes de continuar, eu queria saber uma coisa. Você já teve algum momento em que você parou para pensar na própria vida e percebeu que alguma coisa estava precisando ser mudada? Tipo, nossa, eu preciso mudar realmente isso quanto antes aqui na minha vida. Se eu não mudar isso, minha vida nunca vai melhorar. Eu vou ficar estagnado pro resto da minha vida. Escreva aqui nos comentários se tem alguma coisa que você precisa mudar na sua vida e coloque, escreva com detalhes. Eu realmente gosto de ler esse tipo de reflexão para saber mais ou menos quais são os desafios, os problemas que o meu público tem, entende? E se esse conteúdo também está fazendo sentido para você, aproveite e já deixa o like aqui e se inscreve no canal, porque isso fortalece muito o nosso trabalho. E entenda, gente, muitas pessoas acreditam que precisam correr ainda mais para encontrar respostas. Mas curiosamente, várias das decisões mais importantes surgem quando diminuímos o nosso ritmo. Veja bem, durante uma caminhada, às vezes no banho, ou até mesmo numa viagem, ou até mesmo simplesmente olhando para a janela, sem fazer absolutamente nada. Sabe quando você, vamos dizer assim, olha pro nada e fica viajando na maionese? Tem até esse ditado popular, que é quando você está pensando em absolutamente nada. É nisso que se trata. É como se a mente finalmente encontrasse um espaço, né, para ela organizar aquilo que estava completamente bagunçado na cabeça. Isso não significa que devemos abandonar tudo na primeira dúvida, não é isso. Nem todo desconforto indica que estamos seguindo pelo caminho errado. Às vezes estamos apenas passando por uma fase difícil. Crescer também exige esforço. Aprender dói e mudar hábitos incomoda. Mesma coisa de você fazer um exercício, uma academia ou qualquer outra atividade física. Se você vai fazê-la pela primeira vez, obviamente vai doer e você vai ficar com seu corpo dolorido às vezes por dias, mas é uma dor saudável, um desconforto saudável que você vai estar fazendo por si mesmo. O verdadeiro desafio é perceber a diferença entre uma dificuldade passageira e uma vida que perdeu o propósito. E essa é a resposta ninguém pode dar por você. Um outro ponto importante é que as distrações nunca foram tão acessíveis quanto hoje. Né? Você pega aí o seu celular, você deve estar vendo esse vídeo agora pelo celular. Em poucos segundos você clica no YouTube, você tem acesso a literalmente milhões e bilhões de vídeos simplesmente com o toque dos seus dedos. Daí você clica em um vídeo short e vai scrollando, scrollando, scrollando. E assim vai perdendo tempo, sua mente vai sendo anestesiada, sua cabeça vai seguindo no modo automático e a sua vida vai passando. E só um detalhe, tá, gente? Não estou tentando endemonizar o celular, né? O celular tem muitas coisas boas, inclusive, às vezes é bom que nós tenhamos um tempo assim de distração na nossa cabeça, né? Para distrairmos de problemas ou situações que não conseguimos resolver no momento. É bom, é saudável ter um momento assim de lazer. O problema, ele acontece quando usamos essas distrações apenas para não ouvir aquilo que existe dentro de nós, entende? Elas aliviam o desconforto por alguns minutos, às vezes até horas, mas aquilo que foi ignorado, ele continua esperando. Os problemas, eles não vão desaparecer porque decidimos olhar para o outro lado. Eles apenas ficam em silêncio, até voltarem novamente. E talvez a verdadeira coragem não esteja em fazer uma mudança radical de uma hora para outra. Talvez ela comece de um jeito muito mais simples, reservando alguns minutos para ficar sozinho, desligando o celular, respirando fundo e tendo disposição para ouvir a própria consciência, mesmo quando ela diz coisas que não gostaríamos de escutar.
porque toda transformação começa antes da primeira atitude, e ela começa quando enxergamos a realidade como ela realmente é. Então talvez a resposta que você procura não esteja tão distante do quanto imagina. Talvez ela não esteja escondida em mais um livro, ou em mais um vídeo, ou até mesmo em mais um conselho. Talvez essa resposta ela esteja esperando apenas um momento de silêncio para que ela possa aparecer na sua mente. Às vezes, tudo o que precisamos é parar por alguns minutos e ter coragem de olhar para a própria vida com sinceridade. Pode até ser desconfortável no começo, mas é justamente desse desconforto que nascem as mudanças mais importantes. E se esse vídeo fez você refletir, deixe seu like e se inscreva aqui no canal e compartilhe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e fiquem em paz.